Como você sabe, nosso canal é dedicado à exploração da filosofia e ao aprofundamento da nossa compreensão da sabedoria estoica. O vídeo de hoje é um exemplo perfeito do que gostamos de explorar aqui. Este vídeo convida a redescobrir a filosofia como um modo de vida enraizado nos exercícios espirituais e na transformação pessoal. Não hesite em compartilhar sua reflexão e engajar na conversa como você faz tão bem. A filosofia é um modo de vida, uma maneira de ser e agir, mas hoje, a filosofia moderna perdeu essa tradição e se concentra principalmente em discursos intelectuais, esquecendo seu papel prático. No entanto, a filosofia não é apenas uma disciplina abstrata e desligada do mundo real. Ela é, antes de tudo, um guia para viver melhor. Tomemos o exemplo de um carpinteiro. Ele não se limita a falar sobre a arte de carpintaria, ele constrói uma casa. Da mesma forma, devemos colocar em prática nosso conhecimento filosófico ao invés de simplesmente ler livros e impressionar os outros com nossa capacidade de argumentar. Aqueles que fazem isso frequentemente contradizem seus próprios ensinamentos em suas vidas pessoais. A filosofia deve ser vivida a cada momento com o objetivo de transformar nossa existência inteira. A verdadeira sabedoria não se contenta em nos fazer saber coisas, ela nos transforma profundamente. A qualidade da nossa vida depende da nossa alma. Uma alma boa nos permite usar bem coisas preciosas como saúde, prazer, felicidade e tranquilidade, contribuindo assim para uma vida plena. Em contraste, uma alma ruim cria desejos ruins, escolhas ruins e má utilização dos bens, levando a uma vida marcada pelo vício. O estado da nossa alma repousa sobre nosso desenvolvimento pessoal e a compreensão das verdades essenciais sobre a natureza humana e sobre o que é realmente valioso para nós. Ao buscar uma vida virtuosa, nossa alma permanece saudável, permitindo-nos viver felizes mesmo diante do sofrimento, da dor, da perda de bens ou do fracasso. O que diz respeito aos bens exteriores e corporais não diminui a qualidade da nossa vida, pois ela está em constante evolução. Coisas ruins sempre nos acontecerão, como se girassem ao nosso redor. No entanto, a virtude nos leva de volta à base sólida do nosso ser, onde reside a alma. As pessoas estão dispostas a tudo, até mesmo ações absurdas, para evitar enfrentar sua própria alma. Os livros do filósofo francês Pierre Hadot e a filosofia como modo de vida e o que é a filosofia antiga são uma excelente introdução à filosofia antiga greco-romana. Hadot insiste na importância dos exercícios espirituais que vão além dos simples exercícios de pensamento ou moral. Eles nos ajudam a transformar nossa visão de mundo e a mudar nossa personalidade. Esses exercícios têm um valor ético e existencial. Na filosofia antiga, praticar exercícios espirituais mostrava que a filosofia era mais do que um estudo, era uma forma de viver. Esses exercícios nos convidam a nos transformar, a mudar nosso modo de viver para buscar sabedoria. A sabedoria é um objetivo em direção ao qual nos esforçamos, mesmo sabendo que nunca podemos alcançá-la perfeitamente. O que realmente podemos alcançar é um amor pela sabedoria e um progresso constante em direção a ela. Através desses exercícios espirituais, a filosofia nos ensina a viver de maneira diferente e a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Ela busca transformar a humanidade. O exercício chamado em askesis em grego não implica em se privar de tudo, mas em participar de atividades espirituais que nos levam a nos superar a cada dia. Reserve um momento para refletir sozinho ou acompanhado por alguém que também deseja melhorar. Essa prática ajudará a superar sentimentos como ciúmes ou ódio. Em vez de julgar os outros, tente apreciá-los sinceramente. Esses momentos de reflexão, que chamamos de exercícios espirituais, são oportunidades para melhorar e enriquecer sua vida. Esses exercícios não são apenas para reflexão, eles também transformam sua maneira de ver o mundo e viver. Eles trazem tranquilidade, libertam você de suas preocupações internas e o conectam ao universo. É isso que buscamos na filosofia: crescer interiormente e viver uma vida mais autêntica e livre. Os exercícios espirituais eram muito importantes na filosofia grega e romana antiga, e até o cristianismo tem suas próprias versões para ajudar as pessoas a se sentirem mais próximas de sua fé. Pierre Hadot diz que a filosofia não é apenas uma questão de pensamento, mas de transformação pessoal. Ela muda completamente a vida de quem a pratica. Em vez de viver sem realmente pensar no que fazemos, a filosofia nos ajuda a viver plenamente e conscientemente. Ser filósofo não significa apenas falar sobre grandes ideias. É principalmente viver de acordo com suas ideias e se melhorar constantemente. A filosofia antiga não era apenas uma matéria a ser estudada, mas uma verdadeira arte de viver. Pierre Hadot critica a filosofia moderna, vendo-a como uma acumulação de jargão técnico reservado para especialistas. Segundo ele, a verdadeira filosofia enquanto arte de viver remonta a Sócrates,
Nascido no século V a.C., Sócrates é considerado o fundador da filosofia ocidental e introduziu uma mudança significativa ao enfatizar a busca e o amor pela sabedoria na vida cotidiana. Antes de Sócrates, os filósofos pré-socráticos se concentravam na natureza e no universo. Mas Sócrates orientou a filosofia para o humano e a moralidade. Ele nunca escreveu seus ensinamentos, preferindo engajar-se em discussões diretas nas ruas de Atenas. Ele interrogava os transeuntes sobre conceitos como amizade, justiça, piedade e coragem, fazendo-os perceber que talvez não soubessem tanto quanto pensavam ou que se contradiziam. O oráculo de Delfos havia declarado Sócrates como a pessoa mais sábia de Atenas. O próprio Sócrates acreditava que sua sabedoria residia no reconhecimento de sua própria ignorância. Ao contrário dos sofistas de seu tempo, que vendiam sua sabedoria por dinheiro e falavam por seu próprio interesse, Sócrates recusava o dinheiro e buscava beneficiar aqueles com quem conversava. Ele ensinava a importância de ouvir a própria consciência, essa voz interior que nos guia para o que é justo. Ele encorajava as pessoas a continuar questionando a si mesmas e aos outros até descobrir a verdade. Para Sócrates, uma resposta valia apenas se emanasse de uma reflexão pessoal. Sócrates excelia na arte do diálogo, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. A famosa máxima delfica em conhece-te a ti mesmo e está no coração de sua filosofia e constitui a base de todo exercício espiritual. Ele nos mostra que o processo de reflexão filosófica é tão importante quanto as respostas obtidas e que o verdadeiro pensamento requer um questionamento pessoal. Muitas pessoas se sentem sozinhas e ansiosas hoje, muitas vezes porque se veem como indivíduos isolados e centrados em si mesmos. Mas esse eu que pensamos ser não é nosso verdadeiro eu. Os antigos gregos acreditavam em um eu superior chamado daimon, que está ligado aos outros, à natureza e a todo o universo. Quando esse eu superior está em equilíbrio, vivemos o que eles chamavam de daimonia, um estado de felicidade profunda. O termo grego dial logos refere-se a essa forma de diálogo, onde logos significa lógica ou razão que guia o universo e nos ajuda a pensar claramente. Um verdadeiro diálogo transforma as pessoas de maneira que uma simples reflexão pessoal não conseguiria realizar. John Vervaeke, um especialista em psicologia, explica que para os antigos gregos, ser racional significava transformar a maneira de viver, não apenas raciocinar logicamente. Isso significa participar ativamente do conhecimento, reconhecer nossos erros e ilusões e esforçar-se para corrigi-los. Isso nos leva a um contato mais profundo com a realidade. Na filosofia, o importante não é apenas resolver um problema, mas o caminho que se percorre para encontrar a solução. Esse caminho transforma o que sabemos em sabedoria, tornando a discussão prática e útil, e não apenas teórica. Tomemos o exemplo de Sócrates. Ele foi acusado de corromper os jovens com suas ideias e condenado à morte. Mas Sócrates escolheu morrer em vez de renunciar às suas convicções, demonstrando assim a importância de seguir a própria consciência. Ele acreditava que discutir a virtude e examinar a própria vida era essencial, dizendo que viver sem questionar a si mesmo não era uma vida válida. Sócrates influenciou profundamente Platão, outro grande filósofo que continuou a explorar as ideias de Sócrates em seus escritos. Platão ensinou que o verdadeiro discípulo é aquele que pensa por si mesmo. As ideias de Platão formaram uma parte significativa do que chamamos hoje de filosofia ocidental, influenciando até mesmo o desenvolvimento do cristianismo e outras correntes de pensamento importantes. Em resumo, as ideias desses antigos filósofos nos mostram a importância de pensar por si mesmo e de conectar nossas ideias à maneira como vivemos nossas vidas. Platão fundou a primeira escola de filosofia chamada Academia. Esta escola foi, na verdade, a primeira universidade da história, situada em Atenas. O objetivo de Platão ao criar esta instituição era formar uma comunidade de intelectuais e pensadores que pudessem aprender e crescer juntos, influenciando profundamente a vida filosófica da época. A academia não era apenas um lugar para aprender conhecimentos acadêmicos, mas também um local onde os alunos eram treinados para viver uma vida virtuosa. Platão acreditava que a verdadeira virtude estava ligada ao conhecimento, especialmente ao conhecimento que nos impulsiona a escolher e fazer o bem. Assim, aqueles que estudavam na academia estavam envolvidos em um processo educativo que visava desenvolver seu caráter de maneira harmoniosa, preparando-os para levar uma vida boa e salvar suas almas. Segundo Platão, esse modo de vida filosófico era crucial. Ele dizia que os estudos filosóficos deveriam ser prioritários porque ajudam a discernir entre uma boa e uma má vida e incentivam a escolher sempre a melhor vida possível. Se não adotarmos esse modo de viver, segundo Platão, a vida não vale a pena ser vivida. Platão enfatizava os valores de justiça, verdade e beleza, que ele chamava de formas ou ideias. Essas ideias são qualidades perfeitas que existem além do nosso mundo físico e guiam nossa compreensão do bem e do mal. Para ele,
Conhecer essas formas é essencial para dar sentido e valor à nossa existência. Essas formas eram consideradas já conhecidas pela alma antes de nosso nascimento, no que ele chamava de reino das ideias. A alegoria da caverna de Platão é uma parábola poderosa que ilustra sua ideia de idealismo, uma filosofia onde as formas perfeitas ou ideias existem independentemente das nossas percepções humanas e precedem tudo o que conhecemos. Essas formas perfeitas são os arquétipos, os modelos originais dos quais os objetos que vemos todos os dias são apenas imitações imperfeitas. Nesta alegoria, Platão descreve um grupo de pessoas confinadas em uma caverna desde a infância, acorrentadas de tal forma que só podem olhar para a parede à sua frente. Atrás delas, há um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passam carregando diversos objetos. Esses objetos projetam sombras na parede que os prisioneiros observam. Os sons reverberam, e os prisioneiros acreditam que essas sombras e ecos são a realidade, pois nunca viram nada além disso. Quando um dos prisioneiros é libertado e descobre o mundo exterior, ele fica inicialmente ofuscado e desconcertado. Os objetos reais machucam seus olhos e ele tem dificuldade em compreender o que vê. Se for forçado a sair da caverna, ele sofrerá com a luz do sol, mas gradualmente seus olhos se adaptarão. Finalmente, será capaz de ver não apenas os objetos ao seu redor, mas também o sol, que é a fonte de toda a vida e luz. Quando esse homem retorna à caverna para compartilhar sua experiência, sua visão se ajusta novamente à escuridão e ele tropeça, parecendo desajeitado e louco aos olhos dos outros prisioneiros. Quando tenta explicar o que viu, eles o rejeitam e zombam dele, ameaçando matá-lo se ele tentar libertá-los, preferindo permanecer em sua ignorância confortável a confrontar a verdade perturbadora. Essa história ilustra a jornada da alma em direção ao conhecimento e à verdade, destacando a dificuldade de questionar nossas percepções e crenças limitadas. Platão usa essa parábola para mostrar como o verdadeiro conhecimento muitas vezes vem de forma dolorosa e como, uma vez adquirido, muda radicalmente nossa compreensão do mundo. Platão descreve um mundo onde a maioria das pessoas vive sem perceber que está presa em uma ilusão, como se estivessem em uma caverna e só vissem sombras projetadas em uma parede, que tomam por realidade. Segundo Platão, apenas alguns filósofos, aqueles que buscam ativamente a verdade, podem escapar dessa caverna para descobrir o mundo real. Ele compara esse processo a uma ascensão para a luz, um caminho difícil mas iluminador que ele chama de anagoge, um caminho de transformação pessoal onde começamos a ver a realidade como ela realmente é. Esse conceito também é explorado no filme Matrix, lançado em 1999. No filme, os humanos estão presos em uma simulação virtual controlada por máquinas e acreditam que isso é a realidade. Assim como o prisioneiro da caverna de Platão, o personagem principal Neo tem a escolha entre permanecer nesse estado de ilusão tomando uma pílula azul ou descobrir a verdade do mundo real tomando uma pílula vermelha. Platão também é considerado o primeiro a ter definido a estrutura da psique humana, que se compõe de 3 partes: razão, apetite e timos. O timos não tem uma tradução direta em inglês, mas engloba ideias como coragem e energia. Em sua visão, a razão deve guiar a pessoa, enquanto o apetite, que busca prazer imediato, pode levar a consequências negativas a longo prazo. O timo serve de ligação entre a razão e o apetite, refletindo valores como a honra. Esse modelo mostra como frequentemente lutamos entre nosso desejo de satisfação imediata e nossa capacidade de refletir a longo prazo. Compreender e controlar essa dinâmica é crucial para levar uma vida equilibrada. Platão nos ensina que a razão pode ajudar a guiar o timos, e juntos, eles podem dominar os desejos básicos, permitindo assim uma existência mais harmoniosa e orientada para o verdadeiro bem. Ao buscar conhecer melhor a nós mesmos para reduzir nossos conflitos internos, melhoramos nossas capacidades e nos conectamos mais profundamente com a realidade. Esse processo de transformação pessoal e esse vínculo fortalecido com o mundo são interdependentes. Mudamos para ver o mundo de maneira diferente e o mundo muda ao se revelar a nós sob uma nova forma. Platão usa a imagem de uma carruagem puxada por 2 cavalos para descrever o timos, que representa nossa jornada em direção à verdade, ao bem e ao belo. O cocheiro, que simboliza nossa alma, é puxado por um cavalo negro representando o apetite que nos puxa para baixo, e um cavalo branco simbolizando a razão que aspira a se elevar. Apenas os deuses têm 2 cavalos brancos. O cocheiro deve navegar por essa jornada difícil, controlando os 2 cavalos para evitar que eles se desviem em direções opostas, a fim de alcançar os céus no caminho da iluminação. Esse percurso nos ajuda a obter uma compreensão mais clara da realidade e a alcançar uma harmonia interior. Os filósofos da antiguidade grega e romana enfatizavam a importância de aprender sobre a vida e a morte. Platão, no Diálogo em Fedão, explica que filosofar é aprender a morrer. Ele acreditava que a morte é simplesmente a separação da alma e do corpo. Para viver bem, devemos aprender a conhecer nossa alma.
Sócrates, segundo Platão, via a morte como uma oportunidade de encontrar as formas perfeitas. Ele preferia a morte à traição de seus princípios. Sua atitude corajosa inspirava em muitos uma profunda admiração. Ao valorizar o diálogo e o exame da própria vida, Sócrates e Platão deixaram um legado filosófico centrado na importância da busca pela verdade, virtude e sabedoria, um caminho para a iluminação da mente humana. Mesmo que não fosse Diogo, ele sempre aspirava a ser Diogo. Outra história famosa de Diogo é aquela em que ele andava à luz do dia com uma lanterna acesa, afirmando que procurava um verdadeiro homem. Com esse gesto, ele criticava a hipocrisia e a superficialidade das pessoas de seu tempo, alegando que poucos realmente mereciam ser chamados de humanos, pois eram desprovidos de virtude. Diogo também era conhecido por suas críticas a outros filósofos, como Platão. Por exemplo, quando Platão definiu um homem como um bípede sem penas, Diogo levou um frango depenado para a academia de Platão e disse: "E aqui está um homem", zombando assim da definição de Platão. Platão, por sua vez, teria descrito Diogo como um Sócrates enlouquecido devido às suas metodologias provocativas e ao seu desprezo pelas convenções sociais. Como Sócrates, Diogo se via como tendo a missão de fazer as pessoas refletirem e revelar seus defeitos e erros. Pirron, um contemporâneo de Diogo, também pode ser considerado uma espécie de Sócrates extravagante. Ele é reconhecido como o primeiro filósofo cético grego e fundou o pirronismo, uma escola de pensamento que questionava a capacidade de conhecer a verdade de maneira absoluta. Esses filósofos, através de suas vidas e não apenas de seus escritos, influenciaram outras pessoas a seguir seus exemplos de vida. Pirron era um filósofo que promovia um modo de vida baseado na indiferença total. Ele não permitia que suas emoções ou eventos externos afetassem seu humor. Para ele, não havia diferença entre o que é considerado perigoso e o que não é, ou entre prazer e sofrimento, e mesmo entre vida e morte. Essa abordagem lhe permitia manter-se totalmente imperturbável, independentemente das circunstâncias. A filosofia de Pirron é bem explicada por Sexto Empírico, outro filósofo pirronista. Sexto dizia que aqueles que acreditam na natureza boa ou ruim das coisas são constantemente perturbados. Sofrem quando não obtêm o que desejam e temem perder o que possuem. Em contraste, aqueles que não julgam as coisas como boas ou ruins não estão nem muito apego nem muito desapegados. Essa atitude leva à ataraxia, um estado de calma profunda. Eliataraxi, um termo usado por Pirro, Epicuro e os estoicos, descreve essa tranquilidade de espírito que é essencial para alcançar a verdadeira felicidade, chamada eudaimonia. Para isso, é necessário evitar classificar as coisas como boas ou ruins. Essa não discriminação leva à paz interior, um conceito conhecido como epoché, que é a suspensão de todo julgamento. Segundo Pirro, o objetivo da vida deve ser buscar um estado de equilíbrio perfeito e uma liberdade interior completa, uma condição que ele considerava divina. Isso não é fácil, pois implica libertar-se completamente da perspectiva humana habitual. Como os cínicos e Sócrates, Pirro vivia sua filosofia diariamente, transformando radicalmente seu modo de vida. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio no século III a.C., compartilha algumas ideias com o pirronismo. Os estoicos acreditam que a infelicidade humana vem do nosso desejo de adquirir bens ou evitar males frequentemente inevitáveis. Eles não buscavam suprimir suas emoções, mas viver em harmonia com elas, reconhecendo que há aspectos de nossa psique que não podemos controlar. Nossos pensamentos, emoções e até mesmo nossas ideias, que fazem parte do nosso inconsciente, precedem nossa consciência. Os estoicos estavam cientes de que algumas de nossas reações não estão sob nosso controle direto. É por isso que eles se concentravam no que podemos controlar. Para eles, o objetivo da vida é viver virtuosamente, em harmonia com a natureza, que consideram boa e racional, dirigida por uma razão universal chamada Logos. Eles acreditavam que nada natural é ruim e que todos estamos conectados por esse Logos. Assim, prejudicar alguém é prejudicar a si mesmo. Os estoicos aspiram a alcançar a apateia, um estado em que não somos perturbados por emoções intensas, o que leva à ataraxia, um estado de tranquilidade. Ao contrário do que o termo moderno pode sugerir, a apateia não é apatia, mas sim uma tranquilidade emocional, uma serenidade. Eles dividiam a filosofia em 3 partes: lógica, física e ética. Mas para eles, viver filosoficamente não consiste apenas em teorizar sobre essas áreas. Trata-se de integrá-las completamente na vida cotidiana. Isso significa pensar e falar claramente, entender nosso lugar no universo e agir de maneira justa e moral sem se perder em teorias. O imperador estoico Marco Aurélio resume isso dizendo: "E não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, sejam." Para os estoicos, assim como para os epicuristas, compreender a física, a natureza do universo, não é um fim em si,
mas um meio de alcançar uma ética sólida. Essa compreensão mostra que algumas coisas não estão sob nosso controle, mas resultam de causas externas. A única coisa que realmente controlamos é nosso comportamento moral. Os estoicos também encorajam o desenvolvimento da prosoche, uma vigilância constante e uma atenção contínua, que nos permitem distinguir claramente o que está em nosso poder e o que não está. É essa consciência permanente que nos ajuda a permanecer fortes, mesmo nos momentos difíceis. Como disse Chesterton, e a única coragem que vale a pena ser chamada de coragem deve significar que a alma passa por um ponto de ruptura e não se quebra. Graças a essa vigilância espiritual, um estoico mantém sempre em mente a regra fundamental da vida: distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. A dicotomia do controle, um conceito-chave do estoicismo, nos ensina a nos concentrar apenas no que está sob nosso controle e a permanecer indiferentes ao que não está. Em outras palavras, trata-se de não se preocupar com as coisas sobre as quais não temos controle. A sabedoria, segundo os estoicos, reside na capacidade de concentrar nossa atenção no que realmente importa. A oração da serenidade capta perfeitamente essa ideia. Em Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para saber a diferença. Essa oração convida a reflexão. Se não posso fazer nada para mudar uma situação, por que me preocupar, já que está fora do meu controle? É inútil se preocupar. Viver plenamente o momento presente é essencial nos exercícios espirituais estoicos. Eles frequentemente gravavam máximas inspiradoras em sua memória, que consultavam em um manual diariamente. Isso os preparava para enfrentar emoções como medo, tristeza ou raiva, bem como situações independentes de sua vontade. As meditações de Marco Aurélio ilustram bem essa prática. Outro exercício estoico, a premeditação dos males, premeditatio malorum, nos encoraja a refletir sobre dificuldades como pobreza, sofrimento ou morte. Essa reflexão nos permite não temer essas eventualidades e aceitá-las, pois estão fora do nosso controle. Como diz um provérbio estoico, e aqueles que seguem voluntariamente seu destino são guiados, aqueles que resistem são arrastados. Epicteto nos aconselha a não esperar que as coisas aconteçam como desejamos, mas a desejar que as coisas aconteçam como realmente acontecerão. Assim, nossa vida se desenrolará mais harmoniosamente. A visualização negativa, que nos prepara para enfrentar os sofrimentos inevitáveis da vida, é muito diferente da ruminação, um processo passivo em que a mente é invadida por pensamentos incontroláveis. Os estoicos acreditam que nossos pensamentos determinam a qualidade do nosso espírito, e sua alma toma a cor dos seus pensamentos, como eles frequentemente dizem. Sofremos menos pelos eventos em si do que pelo que imaginamos que eles serão. Memento mori, ou lembrar da nossa mortalidade, é outro exercício espiritual estoico importante. Ele nos ajuda a aceitar nossa finitude e a viver com intenção. Frequentemente, tendemos a dar as coisas como certas na vida até que um evento perturbador nos força a sair de nosso sono cotidiano. É nesse momento que tomamos consciência da importância das coisas às quais não dávamos a devida atenção antes. Somos como que adormecidos na vida até que uma experiência marcante ou mesmo mortal desperte nossa reflexão sobre a morte e nos tire dessa torpeza. Embora Plotino não fosse Diógenes, ele ainda aspirava a essa figura filosófica. Uma anedota famosa de Diógenes conta que ele se passeava em pleno dia com uma lâmpada acesa, afirmando que procurava um verdadeiro homem. Esse gesto visava criticar a hipocrisia e a superficialidade das pessoas de seu tempo, afirmando que poucos mereciam verdadeiramente o título de humanos, pois careciam de virtude. Diógenes também era conhecido por suas críticas a outros filósofos, como Platão. Por exemplo, quando Platão definiu o homem como um bípede sem penas, Diógenes levou um frango depenado à academia de Platão e declarou: "E aqui está um homem", zombando assim da definição de Platão. O próprio Platão teria descrito Diógenes como um Sócrates enlouquecido devido aos seus métodos provocadores e ao seu desprezo pelas convenções sociais. Como Sócrates, Diógenes via-se com a missão de fazer as pessoas refletirem e revelarem seus defeitos e erros. Pirro, um contemporâneo de Diógenes, também pode ser visto como uma espécie de Sócrates extravagante. Ele é reconhecido como o primeiro filósofo cético grego e fundou o pirronismo, uma escola de pensamento que questionava a capacidade de conhecer a verdade de maneira absoluta. Esses filósofos, por meio de suas vidas e não de seus escritos, influenciaram outras pessoas a seguir seus exemplos de vida. Pirro pregava um modo de vida baseado em uma indiferença total. Ele não deixava que suas emoções ou eventos externos influenciassem seu humor. Para ele, não havia distinção entre o que é considerado perigoso e o que não é, nem entre o prazer e o sofrimento, e até mesmo entre a vida e a morte. Essa abordagem lhe permitia permanecer totalmente imperturbável, independentemente das circunstâncias.
A filosofia de Pirro é bem explicada por Sesto Empírico, outro filósofo pirronista. Sesto dizia que aqueles que acreditam na natureza boa ou má das coisas estão constantemente perturbados. Eles sofrem quando não conseguem o que desejam e têm medo de perder o que possuem. Em contrapartida, aqueles que não julgam as coisas como boas ou más não são nem muito apegados nem muito desapegados. Essa atitude leva à ataraxia, um estado de calma profunda. A ataraxia, um termo usado por Pirro, Epicuro e os estoicos, descreve essa tranquilidade de espírito essencial para alcançar a verdadeira felicidade, chamada eudaimonia. Para isso, é necessário evitar classificar as coisas como boas ou ruins. Essa não discriminação leva à paz interior, um conceito conhecido como epoché, que é a suspensão de todo julgamento. Segundo Pirro, o objetivo da vida deve ser buscar um estado de equilíbrio perfeito e uma liberdade interior completa, uma condição que ele considerava divina. Isso não é fácil, pois implica libertar-se completamente da perspectiva humana habitual. Como os cínicos e Sócrates, Pirro vivia sua filosofia diariamente, transformando radicalmente seu modo de vida. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio no século III a.C., compartilha algumas ideias com o pirronismo. Os estoicos acreditam que a infelicidade humana vem do nosso desejo de adquirir bens ou evitar males frequentemente inevitáveis. Eles não buscavam suprimir suas emoções, mas viver em harmonia com elas, reconhecendo que há aspectos de nossa psique que não podemos controlar. Nossos pensamentos, emoções e até mesmo nossas ideias, que fazem parte do nosso inconsciente, precedem nossa consciência. Os estoicos estavam cientes de que algumas de nossas reações não estão sob nosso controle direto. É por isso que eles se concentravam no que podemos controlar. Para eles, o objetivo da vida é viver virtuosamente, em harmonia com a natureza, que consideram boa e racional, dirigida por uma razão universal chamada Logos. Eles acreditavam que nada natural é ruim e que todos estamos conectados por esse Logos. Assim, prejudicar alguém é prejudicar a si mesmo. Os estoicos aspiram a alcançar a apateia, um estado em que não somos perturbados por emoções intensas, o que leva à ataraxia, um estado de tranquilidade. Ao contrário do que o termo moderno pode sugerir, a apateia não é apatia, mas sim uma tranquilidade emocional, uma serenidade. Eles dividiam a filosofia em 3 partes: lógica, física e ética. Mas para eles, viver filosoficamente não consiste apenas em teorizar sobre essas áreas. Trata-se de integrá-las completamente na vida cotidiana. Isso significa pensar e falar claramente, entender nosso lugar no universo e agir de maneira justa e moral sem se perder em teorias. O imperador estoico Marco Aurélio resume isso dizendo: "E não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja-o." Para os estoicos, assim como para os epicuristas, compreender a física, a natureza do universo, não é um fim em si, mas um meio de alcançar uma ética sólida. Essa compreensão mostra que algumas coisas não estão sob nosso controle, mas resultam de causas externas. A única coisa que realmente controlamos é nosso comportamento moral. Os estoicos também encorajam o desenvolvimento da prosóche, uma vigilância constante e uma atenção contínua, que nos permitem distinguir claramente o que está em nosso poder e o que não está. É essa consciência permanente que nos ajuda a permanecer fortes, mesmo nos momentos difíceis. Como disse Chesterton, e a única coragem que vale a pena ser chamada de coragem deve significar que a alma passa por um ponto de ruptura e não se quebra. Graças a essa vigilância espiritual, um estoico mantém sempre em mente a regra fundamental da vida: distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. A dicotomia do controle, um conceito-chave do estoicismo, nos ensina a nos concentrar apenas no que está sob nosso controle e a permanecer indiferentes ao que não está. Em outras palavras, trata-se de não se preocupar com as coisas sobre as quais não temos controle. A sabedoria, segundo os estoicos, reside na capacidade de concentrar nossa atenção no que realmente importa. A oração da serenidade capta perfeitamente essa ideia. Em Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para saber a diferença. Essa oração convida a reflexão. Se não posso fazer nada para mudar uma situação, por que me preocupar, já que está fora do meu controle? É inútil se preocupar. Viver plenamente o momento presente é essencial nos exercícios espirituais estoicos. Eles frequentemente gravavam máximas inspiradoras em sua memória, que consultavam em um manual diariamente. Isso os preparava para enfrentar emoções como medo, tristeza ou raiva, bem como situações independentes de sua vontade. As meditações de Marco Aurélio ilustram bem essa prática. Outro exercício estoico, a premeditação dos males, premeditatio malorum, nos encoraja a refletir sobre dificuldades como a pobreza, o sofrimento ou a morte.
Essa reflexão nos permite não temer essas eventualidades e aceitá-las, pois estão fora do nosso controle. Como diz um provérbio estoico, e aqueles que seguem voluntariamente seu destino são guiados, aqueles que resistem são arrastados. Epicteto nos aconselha a não esperar que as coisas aconteçam como desejamos, mas a desejar que as coisas aconteçam como realmente acontecerão. Assim, nossa vida se desenrolará mais harmoniosamente. A visualização negativa, que nos prepara para enfrentar os sofrimentos inevitáveis da vida, é muito diferente da ruminação, um processo passivo em que a mente é invadida por pensamentos incontroláveis. Os estoicos acreditam que nossos pensamentos determinam a qualidade do nosso espírito, e sua alma toma a cor dos seus pensamentos, como eles frequentemente dizem. Sofremos menos pelos eventos em si do que pelo que imaginamos que eles serão. Memento mori, ou lembrar da nossa mortalidade, é outro exercício espiritual estoico importante. Ele nos ajuda a aceitar nossa finitude e a viver com intenção. Frequentemente, tendemos a dar as coisas como certas na vida até que um evento perturbador nos force a sair de nosso sono cotidiano. É nesse momento que tomamos consciência da importância das coisas às quais não dávamos a devida atenção antes. Somos como que adormecidos na vida até que uma experiência marcante ou mesmo mortal desperte nossa reflexão sobre a morte e nos tire dessa torpeza. Essa tomada de consciência mistura frequentemente horror e iluminação, e através dessa reflexão, descobrimos o verdadeiro valor de cada instante. Plotino, o fundador do neoplatonismo no século III d.C., criou uma síntese profunda de diversas influências filosóficas, incluindo o platonismo, o aristotelismo, o estoicismo e elementos religiosos. Ele propõe uma visão do mundo onde, por trás da realidade material visível, existem 3 níveis de realidade profunda: a alma, o intelecto ou espírito, e o uno ou o bem. Essas 3 hipóstases são os fundamentos de toda a existência. Segundo Plotino, tudo emana do uno, mas não há relação de causa e efeito, pois o uno não é um ser, mas sim o próprio ser. Para Plotino, o mundo material é intrinsecamente bom e divino, uma perspectiva que reflete o otimismo do neoplatonismo quanto à natureza do mundo. O objetivo da vida, segundo os neoplatônicos, é reconectar a essência divina em nós com o divino universal. Plotino ensinava que o objetivo final não era simplesmente alcançar a felicidade ou a eudaimonia no sentido tradicional, mas unir-se ao divino, uma espécie de deificação. Plotino via o exercício espiritual não apenas como um conhecimento do uno, mas como uma transformação para se tornar idêntico a ele, uma aniquilação completa da individualidade. Isso marca uma busca profunda para transcender os limites humanos e alcançar uma união mística com o princípio último do universo. Em um momento de luz efêmera, ocorre uma profunda metamorfose pessoal. Para Plotino, o neoplatonismo não é apenas uma teoria abstrata, mas exprime uma experiência interior inexprimível e fundamental. Nesse momento de transformação, o vidente deixa de ver o objeto como distinto de si mesmo. Ele não percebe mais dualidade, mas torna-se parte integrante do que contempla. Ele se funde no uno, evocando a imagem de 2 círculos cujos centros se confundem. Plotino, um guia espiritual tanto quanto um filósofo, viveu essa fusão mística, tornando-se um com o divino várias vezes. Após suas experiências, ele se questionava sobre como sua alma ainda podia estar contida em seu corpo. Para Plotino, esses momentos de realização espiritual permitiam transcender as preocupações cotidianas e as preocupações fúteis. O neoplatonismo também valoriza a teurgia, que envolve rituais destinados a purificar a alma e permitir-lhe contemplar as divindades. Ao contrário de uma abordagem puramente teórica da filosofia, esses ritos, embora muitas vezes incompreendidos, são cruciais para realizar a união com o divino. Adot ressalta que, tanto para o neoplatonismo quanto para o cristianismo, o homem não pode alcançar a salvação por seus próprios meios, ele deve esperar uma intervenção divina. Essa perspectiva reforça a ideia de que devemos continuamente trabalhar em nós mesmos, esculpindo nossa estátua interior até que o esplendor da virtude divina transpareça através de nós. A transformação da alma se dá pela purificação das paixões que velam sua verdadeira natureza. Essa busca de autotransformação é comparada à escultura de uma estátua já presente em um bloco de mármore, onde basta retirar o supérfluo para revelar a forma perfeita. A prática da virtude ajuda a alma a reconhecer sua imortalidade. Todas as grandes escolas de filosofia antiga concordam que, sem uma transformação filosófica, o homem vive em um estado de profundo descontentamento. Somente um processo de transformação pode lhe trazer tranquilidade. A verdadeira felicidade reside na independência, liberdade e autonomia, um retorno à essência do que constitui nosso verdadeiro eu. Adot usa a imagem de Glauco para ilustrar esse ponto. Assim como esse deus marinho é irreconhecível sob uma acumulação de lodo e detritos marinhos, a alma é frequentemente obscurecida pelos desejos corporais e distrações materiais.
Apenas uma purificação, uma espécie de morte simbólica desses elementos, pode restaurar a alma ao seu estado puro e libertá-la. Os exercícios espirituais antigos não são práticas isoladas simples, mas devem ser integrados a cada momento da vida, incentivando uma consciência contínua do valor infinito do momento presente visto através do prisma cósmico. A sabedoria, para o sábio, envolve essa dimensão universal, onde ele não se contenta em viver dia após dia, mas vive em harmonia com o cosmos. Isso amplia sua experiência além dos limites individuais, libertando dos sofrimentos gerados pelas preocupações pessoais e permitindo-lhe alcançar uma compreensão mais ampla das leis universais. Assim, a filosofia antiga é vista não apenas como uma busca teórica, mas como um modo de vida que transforma profundamente o indivíduo. Para concluir essa jornada através das escolas filosóficas antigas, podemos ver que, apesar de suas diferenças, todas compartilham um objetivo comum: transformar o indivíduo para alcançar uma vida melhor e mais realizada. Seja pela rigor estoico, pela busca do prazer epicurista, pela união mística neoplatônica ou pela simplicidade cínica, cada abordagem oferece um caminho para a sabedoria e a tranquilidade interior. Essas filosofias não são teorias abstratas, mas guias práticos para viver uma vida mais consciente e harmoniosa. Elas nos convidam a examinar nossas crenças, a dominar nossas paixões, a cultivar a virtude e a buscar uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. Em nosso mundo moderno, frequentemente frenético e superficial, esses ensinamentos antigos ressoam com uma relevância renovada. Eles nos lembram da importância de viver plenamente o momento presente, de cultivar relações autênticas e de buscar um significado mais profundo para nossa existência além das preocupações materiais. No final das contas, a filosofia antiga nos ensina que a verdadeira sabedoria não é simplesmente uma acumulação de conhecimentos, mas uma transformação profunda do nosso ser. Ela nos convida a esculpir nossa alma, a purificar nosso espírito e a nos elevar à nossa melhor versão possível. Assim, integrando esses exercícios espirituais e reflexões em nossa vida cotidiana, podemos aspirar a uma existência mais rica, mais serena e mais em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. A busca pela sabedoria é uma jornada sem fim, mas é nessa própria jornada que reside a verdadeira beleza da vida filosófica.